Salve, salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Segundo episódio do Simplão Teológico, e a nossa primeira pergunta do fim de semana foi: defina a Trindade. Então nós colocamos ali 3 deuses, Deus uno na essência e trino na personalidade, um Deus separado e 3 reinos divinos. Então a resposta correta, como quem respondeu já viu lá, Deus uno na essência. O que é isso? Um único Deus, uno, né, unidade, e trino na personalidade, 3 pessoas. Então a Trindade, ou triunidade, é o termo teológico usado para descrever a natureza ou essência do único Deus que subsiste em 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu vou deixar uma imagem aqui do Brother Bible, ou Brother Bíblia, que é um pastor que é desenhista, que define muito bem o que é a Trindade. Então aí com a imagem que vocês estão vendo, tá: Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Então, essa imagem representa muito bem a Trindade, beleza? Segunda pergunta, defina El Shaddai, que é um dos nomes de Deus. Então, tinha ali o poderoso de Jacó, o conselheiro, o todo-poderoso e o maravilhoso. E a resposta certa é El Shaddai, é o todo-poderoso. Então, vou passar aqui para vocês alguns nomes, né, que a gente encontra ali no Antigo Testamento. Elohim, Deus, né? É o plural da majestade da divindade, indica a Trindade e revela a soberania divina, lá em Gênesis 1:1. Às vezes na sua Bíblia, né, é uma Bíblia mais nova, não vai estar Elohim, mas no original tá Elohim. É o Shaddai, Deus Todo-Poderoso, a gente vê em Gênesis 17:1 e 2, revela o poder que ele tem de cumprir tudo o que promete. El Elohim, o Deus Altíssimo, revela a majestade de Deus lá em Salmos 9:2. Adonai, Senhor, revela a superioridade de Deus sobre os outros deuses em Deuteronômio 10:17. Yahvé, Senhor, revela o caráter redentor de Deus em Êxodo 3:14. Já no no Novo Testamento, desculpa, a gente falou do Antigo agora, no Novo Testamento a gente tem 2 nomes muito usados, que é Theos, que é Deus, significa o Deus único e verdadeiro, 1 Timóteo 1:16 e João 1:1. E Kyrios, que é Senhor, significa soberano. Este título é atribuído ao Deus Pai em Apocalipse 4:11, ao Deus Filho em Apocalipse 1:8 e ao Deus Espírito Santo em 2 Coríntios 3:17 e 18. E a nossa terceira pergunta, né, que a gente fez ali, defina a expiação na teologia. Então ali a gente tinha as opções Santa Ceia, inimizade com Deus, sacramento e Eucaristia, que teve muita gente que colocou essa opção, e reconciliação com Deus, que é a resposta certa. Então a expiação nada mais é do que a morte expiatória de Cristo. O que é isso? Vou ler um artigo aqui que está inclusive na minha aula de Cristologia, quem já teve aula comigo vai até lembrar, que diz assim: a expiação de Cristo. Diz-nos repetidamente a Bíblia que de modo algum ele absorverá o culpado, Números 14:18. Ele odeia o pecado com ódio divino, todo o seu ser reage contra ele, Salmos 5:4-6 e Romanos 1:18. Paulo argumenta em Romanos 3:25 e 26 que era necessário que Cristo fosse oferecido como sacrifício expiatório pelo pecado, a fim de que Deus pudesse ser justo ao justificar o pecador. Deixa eu te explicar rapidinho aqui, o que é isso? Deus, né, como a gente viu aqui, ele não absorverá o culpado. O que ele quer dizer? Deus é muito justo, ele é justo, não tem como dar um jeitinho brasileiro, né, como a gente diz. Se Deus falou que vai condenar o pecador ao inferno, ele vai. Porém, aqueles que ele escolheu para serem seus filhos e salvá-los desse inferno, era necessário uma morte expiatória. É o que? Era necessária a morte de alguém que fosse santo, que fosse Deus também. Então, essa é a expiação dentro da teologia. É Jesus morrendo por nós em nosso lugar, porque não teria como ser outro ser a não ser um ser divino, que morresse em nosso lugar,
Temos a participação da nossa gatinha aqui, a Magrela. Tá participando mesmo. Tá bom, Magrela, chega. Propósito da expiação. Deve-se salientar primeiramente que a expiação não efetuou mudança alguma no seu interior, no interior de Deus, que é imutável. Deus é imutável. A única mudança que foi produzida foi uma mudança na relação de Deus com os objetos do seu amor expiatório. Ele se reconciliou com aqueles que eram objetos da sua ira judicial. Significa que a sua ira foi desviada pela cobertura sacrificial do pecado deles. O que isso quer dizer? A morte de Jesus, Jesus levou sobre ele toda a ira de Deus, toda essa justiça que nós deveríamos cumprir para que pudéssemos alcançar a salvação. Então essa é a expiação, é a morte de Cristo no nosso lugar. Alguém que não tem pecado algum, que não cometeu nenhum pecado, morre no nosso lugar, certo? Então, essa é a expiação. Espero que o Simplão Teológico esteja edificando a sua vida e até a semana que vem no Simplão Teológico. Lembrando que quinta-feira tem um estudo de Apocalipse. Que Deus te abençoe. Um abraço!